Você está no canal de corte do You Podcast. Se inscrevam nesse canal e no canal principal do You Podcast. Não perde, tá? E eu, quando comecei no digital, não foi fácil, não. Em plena pandemia, eu tirar R$2.500 do caixa da família, sem saber o que é que ia acontecer. E ele sempre acreditou muito em mim. Meu maior incentivador nessa terra se chama Jorge, Joane e Jamile. É a minha família. Eles, pra mim, são tudo e são... o meu porquê. O porquê eu acordo de 4h50. O porquê eu passo madrugadas estudando. Eu costumo dizer que eu nunca estudei tanto como eu venho estudando marketing. Mas meu professor de marketing dizia que nós, profissionais de marketing, estamos condenados a estudar mais da vida. E... Marketing hoje muda todos os dias. Então, são eles que acreditam mais em mim muitas vezes do que eu mesmo. Você falou de coach, né? Fazem 15 dias que eu terminei, né? O coaching integral sistêmico pela Febracis. Eu fiz porque eu sentia a necessidade de conhecer minhas emoções, de me conhecer e de vamos dizer assim, trabalhar todos os meus pilares, como a Febracis trabalha em 12 pilares. 11 ou é 12? Agora eu fiquei em dúvida. Mas pode falar, porque estão falando que o teu microfone não tá dando para ouvir, mas pode falar que você tá tranquilo, tá normal. E eu fiz, né, o coach. E para mim foi muito bom mesmo, porque eu aplico em casa com as meninas e eu entendi, como você falou, eu entendi que o coach, ele não precisa viver o processo. O coach, ele te dá ferramentas para você atingir o seu objetivo. Então, muitas vezes, o que foi que prostituiu o coach? As pessoas achavam que o coach, ele precisava ter aquele resultado para poder falar algo para mim, mas não. O coach, você pode ser um grande empresário e eu não posso ter nenhuma empresa. Nunca ter experiência nenhuma de empresa. Mas Daliana, como é que você vai trazer a experiência de empresa? Não vou trazer experiência de empresa. Eu vou te dar ferramentas para você alcançar o seu objetivo. O coach, ele tem ferramentas. Então, eu tinha também essa crença. Só que muito dos meus resultados esse ano foi por causa da minha coach. Ela colocou metas, ela colocou objetivos. Ela não, eu. Sim. Porque o coach, ele só faz pergunta. Trocando em miúdos, né, que fala. Eu sou péssima de trocadilhos. O coach, ele só te dá ferramentas para você alcançar as suas metas. Então, nas minhas sessões de coach, muitas vezes eu chorava e ela dizia, por que você não lançou seu produto? Por que você ajuda todo mundo a ganhar dinheiro e não está ganhando o seu? Porque eu já tive uma agência de marketing e eu abandonei tudo agora para esse ano me dedicar aos meus produtos digitais. Porque você tem uma agência de marketing que faturava mais de 18k por mês e você hoje não sabe fazer, não se dedica ao seu produto. Então, o que foi que ela fez comigo? Ela me tirou de um ponto A, me levou para o ponto B e com ferramentas, potencializando o que eu tinha. Então, o coach é isso. Então, eu atuo como coach em algumas pessoas, mas eu fiz o coach para mim, para a minha vida em si. Eu tinha muita questão do equilíbrio emocional, ansiedade, a saber lidar com as situações. Então, eu imergi aí nesse processo, quero fazer outros cursos e para eu ser mentora, eu identificar. Porque muitas vezes chegava uma mentorada para mim, ela não fazia story. Não faço story não, Daliana. Pelo amor de Deus, não faço não. Eu ouço muito isso. O não faço story. Não quer fazer. Mas sabe por quê? Porque tem medo, tem crença limitante, né? Não tem uma autoimagem, não tem uma identidade definida.
Se eu não sei quem eu sou, tô aqui com minha live aberta, faço no shopping, faço em qualquer canto. Ah, Daniela, é porque você sempre foi assim. Não, não. Eu tenho medo também. Todo mundo. Eu tenho medo aqui, ó. A crítica, quem tá me criticando aqui, a questão da aceitação é a que a gente mais tem. O que é que as pessoas vão dizer com vocês dois toda segunda-feira fazendo podcast? Bate aquela crençazinha, né? Então, às vezes eu identificava. Então, como eu, querendo ou não, sou formada em Direito e isso vem, né? Eu queria ter propriedade de dizer assim, de passar uma atividade como tem na minha apostila, que são as características que você tem que dizer todas as manhãs: eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou honesta, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa. Frases de afirmação, afirmando quem eu sou. Quem é que Deus diz quem eu sou? Eu sou amada. Tem pessoas que não conseguem falar isso. Isso é a imagem e semelhança do Criador. E eu falava isso com as minhas filhas. Então eu dizia assim, poxa, eu faço um bocado de coisa, por que não fazer coach? E me profissionalizar nisso. Então eu tenho propriedade de dizer, se eu chegar na minha mentoria, eu tenho propriedade de dizer, ó, você vai fazer isso porque vai ter tal resultado. Eu já sou frio. Eu sou muito frio. Somente pra crítica. Muito. Somente pra crítica. Pra crítica, Porque geralmente... Autoestima é ele. Ele não tem problema, De gente. jeito nenhum. Não tem E nunca problema. vou ter. Eu Nunca vou fico ter. imaginando se ele fosse um Brad Pitt da vida. Ninguém suportaria. Porque ele, autoestima, por isso que eu digo que ele é o meu maior incentivador. Sabe por Porque quê? é dele. Ei, mas Cada eu digo até pro pessoal, o Brad Pitt, ele pode ter autoestima, porque se ele não tiver, não tem como, porque o cara salta de paraquedas, é o próprio dublê. É porque eu sou frio. Porque geralmente, presta atenção, geralmente quem vai lhe criticar tem menos que você. Não faz o que você faz. Entendeu? Tem vontade e Então, não começa por faz. Aí o que é que eu vou? Quando a pessoa tá me criticando, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu olho para ela. Ela tem o carro que eu desejo ter? Ela tem a casa que eu desejo ter? Se ela não tem, eu não dou atenção. Mas aquele que tem aquilo que eu desejo ter, que eu não alcancei, esse eu vou ouvir as críticas. Porque eu sei que ele quer que eu cresça. Muito bom. Preste atenção, que as pessoas que estão aqui, elas lhe criticam, mas de uma forma de conselho, para que você cresça. E as que estão mais baixas que você é totalmente o contrário, é pejorativo. É É porque, para querer derrubar a sua imagem. ninguém Então, quer por isso que ver eu não ligo, por isso que eu o sou outro, frio, o outro melhor. entendeu? É tanto que Ariano Suassuna, né? Sim. Que ele diz, você quer descobrir se a pessoa realmente está feliz com o seu sucesso? Você chega para ela que diz, na segunda-feira foi excelente, na terça foi maravilhoso, na quarta ele só aguenta até a terceira vez. É. Depois não quer mais nem saber de você, que já não aguenta mais. Então é dessa forma. Tem gente que não Infelizmente, gosta. olha, Não. se você errar, você vai ser criticado. Se você acertar, você vai ser criticado. Então, meu amigo, É vá verdade. cuidar da sua vida. É Eu vou verdade. cuidar da minha. Ponto. Então, viver o que você acha que é certo, né? Segundo, lógico, a gente tem que ter temor a Deus, ter cuidado do que está fazendo, sem e machucar discernimento, ninguém. né? E sabedoria. Isso. Sabedoria é Porque muito importante. um tolo calado se passa por sábio, e o sábio que fala mais passa por tolo. Então nós temos que ter Isso. também, na balança, nós temos que ter tudo, né? É mais ou menos isso daí. É verdade. E é importante ter uma referência, né? Pelo que eu tô ouvindo Sim. vocês dizerem. Eu É costumo importante ter uma pessoa. uma pessoa modelar. né? É o que a gente conversa muito. Eu e Jorge, nós somos muito unidos. Eu posso dizer que o nosso casamento, por mais que tudo era para dar errado, mas quando nós decidimos nos casar, nós decidimos nos unir. Sempre fomos muito unidos. Então a gente conversa muito. Ele é meu melhor amigo. Amigo mesmo, de contar E dificilmente coisas. você vai ver isso no casal. Nós vamos fazer 16 anos de casal, de casados, e nós estamos praticamente 24 horas juntos os 16 anos. Trabalhamos Não enjoa, juntos. não. Não, enjoa De jeito não. nenhum, muito pelo contrário. A gente, cada dia que se passa, a gente se apaixona mais. Por quê? Porque Porque é cada leve. preste atenção, cada dia é diferente. Cada dia você tem uma nova oportunidade. Sim, entendi. Cada dia a misericórdia ela é renovada na sua vida. Então, cada dia eu tenho que amar mais ela. Aham.
E cada dia ela tem que me amar, independente dos defeitos. porque Ele fala, Eu jamais você é vou muito deixar ela ficar chata. com o defeito dela achando que eu vou encontrar alguém Verdade. perfeita, porque não existe. Não existe. Então eu escolhi ela para amar, vai ser ela quem eu vou amar. Sim. Não, E sem E contar. vice-versa, independente de qualquer coisa. E sem contar que fica mais fácil os dois juntos chegar num único objetivo Isso. do que separado, né? Que tem muita gente que quando começa a crescer, Isso. já deixa de lá, já separa, porque acha que... Eu já disse a ele. Eu digo, eu dividi um ovo com você, pois o caviar vai ser dividido também. É. Até porque o que eu faço por ela e o que eu sinto por ela diz mais sobre mim do que É ela. verdade. É verdade. Entendeu? Então diz mais sobre mim do que dela. Então é exatamente isso que você estava falando, a modelagem. É, Meu dedo aqui. Quando eu falo de modelagem, eu sei que uma pessoa, você tem que se espelhar em alguém. Eu tenho uma pessoa que eu olho e digo assim, eu quero chegar a ser igual a fulano. As decisões que ela toma, o modo de agir. Então, quando muitas vezes eu vou fazer alguma coisa, eu paro e penso, opa, será que fulano de tal faria isso? Eu outro dia estava conversando com ele e eu disse, Jorge, você precisa de alguém para você modelar. Meu modelo é Cristo. Eu digo, ótimo, seu modelo é Cristo, mas aqui na Terra, quem é? Nós precisamos ter pessoas que são falhas. Claro que nosso maior modelo é Cristo. Mas tem coisas que... É como eu já disse, a Bíblia é o nosso GPS. Mas tem coisas que você pode trazer mais próximo. Porque às vezes quando a gente diz assim, meu modelo é Cristo, a gente entra na zona de conforto. Cristo é perfeito, não tem como eu ser. Aí se acomoda, aí não quer melhorar. A gente, inclusive, estamos aprendendo muito com vocês aqui, que é casal, e a gente preza muito por isso. Conversar com casais, trocar experiências, que é o que a gente faz também no GC, né? Sim. Que é grupo de casais, que é justamente o que você falou. Geralmente a gente pega uma referência e essa referência não pode errar. E se ela errar, aí eu fico decepcionado. Isso, não. Que Tem não é que ter esse Cristo, né? cuidado também, né? Isso. Porque de saber que aquela pessoa Ninguém é erra tão perfeito, quanto eu, né? Ela é humana tão quanto eu. Que é a mesma coisa que a pessoa faz assim. Muita gente não vai a psicólogo, nem a Isso. psiquiatra. Porque diz assim, ele toma remédio controlado. Ele tem depressão, aí como é que vai me curar? Mas se você prestar atenção... Não, pô. Quer dizer que você não vai para um cardiologista porque ele pode ter problema de coração? Somos todos humanos, né? Todos nós temos os nossos erros e tudo. Só que eles têm a ferramenta, que é que você falou Isso. aí, para que tanto ele quanto eu possa usar, né, da melhor maneira. E uma ferramenta funciona para você de um jeito e funciona para ele de outro. A gente vai Até porque encaixando ali. Deus usa seres humanos Sim. para curar outras pessoas. Isso. Uma delas são os médicos. A questão da Porque ali é a mão de ferramenta Deus. é exatamente isso. Um exemplo. Se entra numa sessão de coach uma pessoa que eu vejo que ela tem, um exemplo, ela tem crença de merecimento, que muita gente tem. Não se acha merecedor de ter algo. Sim. Então, eu tenho uma ferramenta para aquilo ali. Se entra uma pessoa que, vamos dizer, tem rejeição, bloqueio, foi rejeitada pelo seu, eu tenho outra ferramenta. São mais de 95 ferramentas. Então, cada uma... E tem umas que a gente faz em qualquer sessão, porque vai dar certo com qualquer pessoa. Tem nas primeiras, né, nas primeiras sessões de coach, a gente faz a metáfora da gaivota. Todo mundo que eu já fiz essa metáfora, Dali, você estava falando da minha vida. Mas não, é uma ferramenta que ela funciona com todo mundo. Então, o processo de coach, mesmo você fazendo ele, a única forma que ele não vai funcionar é se você não executar. Se você não executar, você sai ali e não executa, o coach não pode fazer por você. Então, eu já paguei várias pessoas para ir. Pronto, eu já pedi para ela ir para academia por mim, mas não tá funcionando, né? Tá crescendo minha barriga. Então tem que ir. Tem que fazer. Tem coisas que você tem que fazer. Só você. Não tem como terceirizar. Não tem como não. E o resultado vem de toda forma. Não, como você olha. falou, né? Não existe a zona de conforto. Eu não tô indo, minha barriga tá crescendo. Se eu tivesse indo, minha barriga não tava tão e uma grande. vez, Olha aí.
Porque o ser humano ele tende a botar desculpa e botar A também. se auto-sabotar, né? E também tem a rapaz. questão que ele diz assim, você não me motiva. Eu disse, meu querido, quem tem que se motivar é você. Porque é seu corpo que vai sentir. Autorresponsabilidade. Isso. O poder do autorresponsabilidade. Ela não lhe motiva, ela lhe ativa. E quem se automotiva é você. Isso. Ela lhe ativa e você se motiva. Eu também, lá em casa eu sempre sou eu. Eu não preciso de ninguém para me motivar. Eu sei que eu preciso fazer Ela ativa e eu não ligo. Como é que Por quê? funciona? Aí não funciona, por isso que sua barriga tá crescendo. Que eu comecei a modelar, depois você falou, sabe quem é? É Tiago Negro. Pronto. Por quê? Vou dizer por quê. Presta atenção que tudo que eu falo, eu sempre coloco Bíblia. Aham. Porque ele, além de ser extraordinário no que ele faz, na vida dele profissional, tudo, ele é Bíblia. isso. Então, tudo que eu falo é isso aqui. Aí vamos lá, do que você falou, ação. Lei da semeadura, amigo. Você não é obrigado a plantar, a semear, mas você vai colher. É obrigado a você colher. Obrigado. Né, É tanto que a palavra de Deus diz que eis que estou na porta e bato. Se tu abrires, eu entrarei e... Serei Serei contigo. Mas você, a ação é sua. É. Ele não lhe pega e vai dizer, venha pro céu comigo, é você que tem que querer. E tudo tem, Em né? tudo. Você não vai para né? academia se você não quiser, né? Ela mandando você vai, não. Você tem que querer. Você tem que Mas- decidir. Você tem que deixar de viver na condição e ir para decisão. Você tem que decidir. Você só Aí muda você, quando aí tem vamos lá, aí você faz o quadro dos seus sonhos. Ah. Lá no quadro dos meus e sonhos bota tem o corpo do macho. o lá, corpo que de uma tem mulher tudo que eu você quero ter até o final Você do vai ano. apreciar, você vai dizer Então, assim, esse corpo é meu. exatamente. Você esquece que é meu. Aham, entendi. E a academia, a academia é muito, você tem que focar no resultado. Quando você começa a ter resultado na academia, isso lhe motiva aí mais. Automaticamente. Eu digo isso porque eu já fui atleta. Fui atleta de Muay Thai. que Quem me eu tirou tirei do Muay Thai foi Jorge. Com medo de levar uma surra. Foi mesmo? Então, Duvido não. então eu depois que eu me casei, eu engordei 30 quilos, né? E nunca consegui voltar. Por causa de mim mesma. Por não ser disciplinada com a alimentação. Então eu sempre comi muito, porque eu era atleta, eu gastava muito. Entendi. E Então, porque eu depois cozinho que eu. Ele cozinha muito bem. Ele Depois que eu falou me casei. Então, ele fazia feijoada pra mim à noite. A gente comia. Então, eu engordei 30 quilos e ele engordou 12. Então, ele era só a cabeça. Mas ele tá indo pra academia direitinho, né? Tá. Tá Os dois, a conseguindo. gente tá indo. Hoje eu fui quase que porque morro. homem- E eu também Homem é o caso eu mais também rápido. sempre tive esse biotipo, né? De De crucifixo. Não, mas homem é caso sério. Mulher pode morrer de malhar. Para malhar é Homem- altamente disciplinado. Por isso que eu escolhi CrossFit, porque eu não gosto de nada que seja rotineiro demais, assim, aquela rotina. Ele pagava 3 meses de academia e ia 2 semanas no Não máximo. ia mais, por causa da rotina. A pessoa escolheu É, o Cross, que é rápido. é dinâmico, são várias coisas. Se vocês querem ver o restante. E eu gosto de correr, lá né? pro YouTube. Eu Beijo. gosto de correr. Na pandemia eu comecei correndo 500 metros, 1 quilômetro, 12 quilômetros e cheguei até 20 por dia. Caramba. Mas assim, é de pouquinho. Por dia. Muito Não é bom. uma vez por semana, não. É você todo dia correr Todo 15 e dia. 20 quilômetros. Muito bom. Todo dia. Mas Aí você não afina começou mesmo, com né? 20, né? Não, Você comecei começou. com 500 metros, lá eu aumentava o percurso, diminuía o tempo, aí depois aumentava, diminuía o tempo, eu ia Eu acho assim. que tudo Tem é a assim, né? estratégia pra correr, não é de todo Isso. jeito, né? Sabe por quê? Porque a escala do sucesso a gente não sobe degrau por degrau. Sabe como é que a gente sobe? É escalando, amigo. Porque não é fácil. Não é As fácil. pessoas falam degrau e degrau, mas não é degrau, é escalando. Então acho que é uma linha reta, né? Ah. Subindo. Tudo é assim, mas daquilo que vale a pena. Aham. Vale a pena. Sim. Quando você chega lá que você vê o resultado, E eu por isso vejo que eu me mantenho magro. Meu Deus, eu não tô dizendo que a autoestima dele é lá em Mas cima. 48 anos, 73 quilos. Não, é. Tem que se cuidar. Eu tô com 80, passando um pouquinho. Se eu baixar para calçar o tênis ou para amarrar, e se eu me sentir cansado de que tem alguma coisa errada, eu vou trabalhar aquilo para não sentir É mais. verdade.
Porque o cansaço... Caramba, eu queria ser assim, bicho. Mas você Exatamente. é assim. É só você ativar. É só questão de ativação. Eu acho que começa aqui, né? Sim. Sim. Na mente. Pra você Tudo poder- começa na mente, É. tudo. Vocês para Com exceto montarem... algumas coisas, né? Não, eu creio que tudo. É? Eu vou lhe provar. Posso? Pode. Eu adoro um desafio. O que é que E ele acha adoro que não- ser o desafiado. ele O acha que é que você não acha que não é é pela mente? Primeiro você vê A gente vê por onde? pelos olhos. Mas antes de ver, Calma, primeiro. Não, aí você tá falando sério. Primeiro a gente vê, a gente visualiza. aonde? Me dê aqui. Na? Sim, mas Mente. visualiza. Ganhei já. Ganhei. Isso aqui. Tá, caneta, tá melhor. Antes da caneta ir pra caneta, visualizar. na mente. Visualizar. Senão ele não botava no papel. É porque aí eu já ia entrar em outra coisa. Visualizar. Não, ele Aí detesta depois dar o a braço gente torcer. fabrica. A gente desenha. Sim. Mas antes, a caneta. Fabrica. Você foi mentalizada. Ah, foi o quê? Mas o, Repete, mas o please. pecado entra por onde? Eu tô com Daliana aí, Tá viu? vendo? Essa Tudo é na explicação. Mas o pecado Ih, entra por quen, onde? quen, 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 quen. Você tem que ter cuidado com o que você vê. Tá Não, vendo? Tudo bebê. exatamente. Só que o pecado, um exemplo, vamos lá. Eu Você posso viu, pensar. você viu uma gostosona lá. Você já pensou em mais tentar. coisas. Você já Não, pensou em mais vou coisas. E citar Jesus. coisas, Jesus e coisas diz que assim. você viveu. Pode citar. Jesus diz assim, ele diz, se você pensar, tiver pensamentos impuros. Impuros. Sim. E o pensamento é então aonde? você nem viu fazer. E o você pensamento tem é Você aonde? já pecou. Mas o pensamento é na onde? Na cabeça. Na mente. Mas se você pensar... Então, você já peca. resumindo, tudo começa na mente. Para vocês idealizarem isso aqui, vocês precisaram idealizar onde primeiro? Você teve a ideia, você teve a mente, pegou, correu, pegou um papel e Sonhou, né? desenhou. Você sonhou. Então, por isso que é importante o quadro dos sonhos. Onde é que você quer chegar no ano de 2023? Já passamos aí um mês. Já estamos no segundo mês. Onde é que você vai chegar? E passa rápido. Eu sempre Muito. tive essa dificuldade de visualização. Então, dele. a Eu visualização... também tenho. O homem geralmente tem, porque o homem é mais racional, a mulher é mais emoção. Então, muitas vezes, o cara é hiper, como o professor André, que dá aula de neurociência na Febracides. Super inteligente, mas o emocional acabado. Porque o homem é mais racional. Então, quando você não visualiza, quando o homem tem essa dificuldade, que é normal, de visualizar, de ver. Então, eu digo isso por prática. Na pandemia, a gente fez o quadro dos sonhos. Antes da pandemia, não foi? A gente fez o quadro dos sonhos. Eu senti o cheiro do meu carro. Caramba. Na minha visualização. Eu acho massa. Isso. Eu sentia o cheiro. Quando eu ia lá fazer minhas mentalizações pela manhã, eu sentia o cheiro. E eu não acreditava. Mas não disseram que era para fazer? Eu fazia. Ei, ele ainda tá ali. Você ainda tá aí, não deixou seu like? Cara, deixa seu like aí no vídeo e compartilha pra todo mundo. Vem, gente, vamos embora. Valeu!